Viajando com o Biquíni. Passagens caríssimas e lá para o outro lado do mundo, para a Ásia, para ter assim, uma aventura exótica diferente, né? Aqui mesmo tem um país aqui do lado do Brasil que eu acho incrível, que a gente pode ter assim uma viagem fantástica. Hoje a gente vai visitar a Bolívia, né? Esse país pequeno, pobre, faz fronteira aqui com o Brasil e que é assim impressionante, né? A diversidade. A Bolívia é um país que tem 75% de selva amazônica, que nem o Brasil, mas ele é mais conhecido como um país andino. Pela capital, La Paz, está a mais de 3.000 metros de altura e ali se concentra a maioria da população. Então ele é mais conhecido como um país dos Andes. E hoje então a gente vai fazer uma caminhada, né? Porque eu acho que o que é? A nossa vida não é nada mais do que uma longa caminhada, uma escalada que a gente não sabe nem para onde. Então eu acho que essa viagem que a gente faz, assim, tentando alcançar uma montanha, hoje a gente vai subir o Huayna Potosí. É como a vida, né? Uma viagem difícil, árdua, e além dela ter assim adrenalina, de você se aprofundar na cultura daquele país, é uma viagem também que a gente fica se conhecendo um pouco mais, porque sempre a gente tem que superar um limite, né? Tirar forças, né, para enfrentar aquilo que se apresenta. Eu acho uma viagem muito bacana. Vamos hoje então visitar um pouco La Paz e o Huayna Potosí, a 6.000 metros de altura. Solta aí, Fê, por favor, as imagens de hoje. Aí então a gente está começando na parte alta de La Paz. A gente vai primeiro de tudo olhar o equipamento. Para uma aventura como essa, é super importante o material adequado, né? Essa é a primeira subida de montanha que eu faço com esse equipamento mais profissional, crampons, piolê. Vocês vão ver que é necessário para subir o Huayna Potosí lá em cima quando chega na parte do gelo. Essa é uma firma experiente, acostumada, já levou mais de 6.000 pessoas para subir essas montanhas. E a gente vai 2 dias para chegar até lá em cima. O território que hoje a gente conhece como Bolívia foi, segundo a teoria da Pangeia, uma massa terrestre invadida posteriormente por água oceânica. Isso explica a existência, né, de fósseis marinhos ali no Salar de Uyuni, que a gente já viu aqui, que a Bolívia também tem o maior deserto de sal do mundo. E todas, com o passar de milhares de anos, explosões vulcânicas, movimentos telúricos, choques de placas tectônicas, foram formando-se as elevações montanhosas, rios, lagos, em todo o continente aí da Bolívia. A aparição do homem nessa região tem várias teorias que explicam os assentamentos no continente. Uma delas é o grupo que cruzou o canal de Bering, né, e veio baixando a América para habitar todo o continente. Outra é aquela teoria do Thor Heyerdahl, que os asiáticos atravessaram de barco. O território da Bolívia foi habitado desde a era pré-hispânica, de 1500 a 1000 a.C. E a gente está vendo então o treinamento, né, para essa subida dessa montanha. Diferente do Kilimanjaro e outras agências e outros morros, né, o Everest, outras montanhas que a gente sobe, essa agência, ela leva a gente de carro até 4.700 metros de altura. E aí tem o primeiro dia de treinamento na geleira e também o que a gente chama de aclimatação, né, para o seu organismo se acostumar ali com a altura. No segundo dia, a gente sobe, né, até o segundo refúgio, que é 5.200 metros de altura, e no terceiro dia a gente vai fazer então o ataque ao cume. Isso aí, gente, é apenas 1 hora de La Paz, né? Isso é rumo ao noroeste. E a gente se encontra, então, frente a frente com essa majestosa e imponente Cordilheira Real dos Andes, né? Com nevados, picos que variam de 6.500 a vai até 7.000 metros de altura. E esse treinamento aí, vocês estão vendo, já é uma coisa mais profissional, né? A gente tem que levar a sério, tem que aprender ali a cair, jogar o piolê e se fixar. Porque depois, quando a gente vai no último dia, é de noite, de madrugada, a gente nunca sabe como vai estar o tempo, se vai ter uma tempestade de neve, se vai estar muito frio. Tem
gretas, né, que também é uma coisa perigosa, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que tem esses porters, esses homens aí experientes, alguns com já mais 20 anos de experiência de subir montanhas para ajudar a gente. E essas montanhas aí de La Paz, elas começam com o imponente Ilhampu, né, que é um morro muito famoso, e termina com Illimani, que é um morro emblemático da cidade de La Paz. E entre ambos, outros impressionantes montes se levantam, né? São vários, né? Tem o Condoriri, tem o Huayna Potosí, que a gente vai subir, que é o mais famoso pela sua acessibilidade. Presta atenção, não facilidade, ele não é fácil, ele é acessível, porque tem outras montanhas mais ou menos dessa altura aí nos Andes e na Bolívia que não dá para subir. Esses guias então são bastante experientes, né? Ali o treinamento todo, tá vendo? A gente tem que cair e se prender, esse é o principal para a gente depois subir a montanha. Já subiram 6.000 pessoas e apenas aconteceram poucos acidentes, né? Uns 10 acidentes sérios em todos esses anos. A maioria com os japoneses, porque os japoneses são famosos, que eles são muito loucos, né? Eles se aventuram, fazem coisas que não estão dentro do script e acabam acontecendo, né? É impossível, com tanta subida, não ter alguns acidentes. Esse é um cenário impressionante, né, dessa montanha, esses glaciares com as lagoas, depois tem florestas, aí, né, a gente tem um pouco de arqueologia, antropologia, vulcanologia, muito interessante. A Bolívia, ela faz fronteira, né, aqui com o Brasil, fácil de ir, né? É um país que eu acho bárbaro, porque além de ter a capital mais alta do mundo, que é La Paz, ela também tem o lago navegável mais alto do mundo, que é o Titicaca. Tem a estação de esqui mais alta do mundo, Chacaltaya. Imagina, gente, você esquiar acima das nuvens, né? Tem também o lugar mais parecido com a Lua, porque aqui no nosso planeta tem vários lugares, Vale de la Luna, né? Eu mostrei aqui já na Sardenha tem Vale de la Luna, na Europa, aqui na América tem vários, mas o da Bolívia, que a gente também já mostrou aqui, é o mais parecido com a Lua, tanto que foi o próprio Louis Armstrong, né? Que chegou até a Lua, que foi lá e deu esse nome. E a Bolívia, ela tem uma grande riqueza natural. As montanhas, elas retêm depósitos ricos de minerais, mas todos estão a mais de 4.000 metros de altura. Então, quer dizer, é duro, né, de se obter esses minerais. Mas ela tem também borracha na parte mais lá da selva, né? Borracha, castanha, noz, soja, trigo, né? São abundantes, mas também tem muita coisa intacta, né? Pela dificuldade do acesso. Todo o sudeste boliviano é dominado por essas montanhas dos Andes, 650 quilômetros. E os Andes, eles se dividem em 3 grandes cordilheiras separadas pelos altiplanos. Então, tem primeiro a Cordilheira Central, né, onde que o vulcanismo é a principal característica, de norte a sul, faz limite com o Chile. É frio, essa parte aí dessas montanhas é frio e é completamente inadequado para a vida, né? Tanto vegetal como animal. Mas, porém, tem um solo rico, né, em salitre. E depois tem o Nevado de Acurruna, que é o mais alto da Bolívia, 7.014 metros. E não existem vulcões em atividade aí na Bolívia, só fumaças, né? E é bonito de se ver, porque às vezes quando a gente olha para uma montanha dessa que está em atividade, assim parece que ela apaga e acende, é incrível. Depois tem a Cordilheira Central, que é a mais importante, a mais rica. Isso aí são os nossos porters, né? São todos caras bacanas. Enquanto a gente vai subindo, a gente vai conversando, vai praticando a língua, vai conhecendo um pouco mais da cultura desse povo. Vocês estão vendo que a subida é muito difícil, né? Cada passo é difícil, é doloroso. O segredo é subir bem devagar. Às vezes a gente para, ali você está vendo um que está com a folha de coca, né? Eles distribuem ali a folha de coca para a gente mascar, porque ajuda, né? Dá um pouco mais de energia, a gente sente menos o frio também, mas não é fácil, gente. Quem quer subir uma montanha tem que querer muito, porque na verdade você não vai subir para salvar ninguém, você não vai subir para ganhar prêmio, dinheiro, nada. É apenas uma vontade, né? De ir um pouco além, de superar os limites,
Ninguém entende, né? Por que a gente faz isso, por que a gente passa por tanto sofrimento. Mas quando chega lá em cima, é uma satisfação tão grande, né, de você ter superado os seus limites, a vista maravilhosa, pensar que você está num lugar que poucas pessoas no mundo têm a oportunidade de ir. E como eu digo, né, não precisa de ir lá para o Tibete para ter uma experiência como essa. Eu acho, para mim, nas minhas viagens, a Bolívia é muito parecida com essa parte da Ásia, né, com o Tibete, lá com as montanhas. Aí então, eu infelizmente não consegui chegar, meu limite é 5.500 metros, mas o meu marido Jorge chegou, essas pessoas chegaram e conseguiram, né, levar a bandeira do Brasil até lá em cima, comemorar mais uma montanha. Mas a gente tem que respeitar os limites da gente. Eu tomei o remédio, Diamox, e mesmo assim não consegui, né? Isso é inexplicável. Não tem assim uma regra, né? Algumas pessoas conseguem, outras pessoas não. É o organismo, é o psicológico, não dá para saber bem o que é. Mas como eu estava contando, as outras cordilheiras da Bolívia, tem a Cordilheira Central, então, que é a mais importante, que tem um clima frio, muito vento, as terras áridas, e a Cordilheira Oriental, que é a menos conhecida, também vai do sul a norte, entra pelos bosques, por lugares úmidos, é totalmente dominada pelo Nevado do Ilhampu, né, que está a 6.485 metros, e corre em direção ao noroeste e sudeste, e depois se abre ali pela Amazônia até Cochabamba. Depois a gente já viu aqui outras coisas interessantes da Bolívia. É muito interessante, que faz fronteira com o Peru, é o Lago Titicaca, né, que é bárbaro, que é navegável, tem aquelas ilhas, né, as ilhas de palha, que são bárbaras. Esse aí é o nosso alojamento. O último alojamento é um container, né, literalmente um container que eles colocaram lá em cima da montanha. Ali a gente dorme, no primeiro dia a gente acampou, aí a gente já está se preparando então para baixar a montanha, né? Quem conseguiu chegar, super feliz. Aqueles que não conseguiram, como eu, por exemplo, dá um pouquinho de frustração quando você vê o pessoal ali comemorando, mas também é importante saber os limites da gente. Aí nessa excursão, nenhuma mulher conseguiu chegar. Era eu, essa outra menina que por coincidência também é uma brasileira, uma mineira, e tinha uma suíça e uma holandesa. E as mulheres não conseguiram, os homens quase todos, mas também teve uns que não conseguiram, 2 franceses que eram também assim, né, malhados, jovens, fumantes inclusive, não conseguiram. Então a Bolívia ela tem 9 estados, 112 províncias e 327 municípios e uma população de 10 milhões de habitantes. Isso vocês estão vendo aí, né? É um frio polar acima dos 5.000 metros, com suas neves eternas, né? Nunca no verão, sempre tem essas neve aí no cume, e um calor escaldante na floresta. Ele é considerado um país alpino, né? Porque a capital La Paz está a 3.649 metros de altitude, e por isso, então, a maioria da população do país está ali. Só em La Paz são 3 milhões de pessoas. E é muito rico, né, em minérios, obviamente, esse país, né? Mas, como eu disse, difícil de chegar até eles, porque eles estão a mais de 4.000 metros de altura. E eles exportam produtos têxteis, né? E o grande emblema do país, que é a coca, né? O próprio presidente é um cocaleiro, né? Evo Morales, eles querem exportar, né, os subprodutos da coca, mas que é muito satanizada, né? Usado como droga, né? Consumida pelo resto do mundo. Então, tem muitos problemas, mas na verdade a coca ela tem subprodutos excelentes, né? Farinhas, remédios, ungüentos, chás, tem toda uma cultura voltada para a coca. E o que eu acho interessante também na Bolívia é que são 36 etnias e muito diferentes entre si, né? Tem os Quechua, que a maioria são 2 milhões e 500 de pessoas, depois tem o Aymara, 1 milhão e 500, depois tem outros, né? Chiquitauros, que é apenas 52 mil, os Urus, que tem apenas 2 mil, os Iuques, que são apenas 153 pessoas. Depois tem o Moré, são 360 pessoas, e que é interessante porque eles são tão diferentes que, por exemplo, esses Moré, eles praticam a poligamia, né, uma coisa que não é muito comum. Depois tem o Yami na Rua, são apenas 39 pessoas, e o na Rua, 15 pessoas. Então, mas eles, vocês veem, continuam, né,
essas poucas pessoas continuam mantendo a cultura deles, né? É um país muito interessante, todo mundo que pode tem que visitar a Bolívia. E aí um pouco da música boliviana. Viajando com o Biquíni.